Nessa aula falaremos sobre o conjunto dos números irracionais. Até agora estamos estudando conjuntos numéricos, já vimos o conjunto dos números naturais, o conjunto dos números inteiros e o conjunto dos números racionais. Aí nessa aula vamos estudar o conjunto dos números irracionais. Eu vou utilizar uma notação que não é universal, certo? Mas a gente encontra em alguns livros didáticos, que é um I, tá certo? Com a barrinha mais fina do lado esquerdo, ok? Tentando imitar as notações anteriores. Isso não é uma notação universal, certo? Porque a notação para representar o conjunto dos números irracionais depende muito do autor do livro. Às vezes eles tentam representar, eu vou mostrar isso posteriormente, como sendo uma diferença entre o conjunto dos números reais e o conjunto dos números racionais. Mas por enquanto vamos utilizar essa notação aqui. Mas antes de definir o conjunto dos números irracionais, vamos primeiro definir o que seria um número irracional. O número é dito irracional, certo? Quando ele não pode ser escrito na forma de fração de inteiros, ok? Como foi com os racionais. Ora, se ele não pode ser escrito na forma de fração de inteiros, só tem um único caso que acontece isso. Ele sendo um número real e irracional, isso só vai acontecer se ele for uma dízima, que quer dizer decimal infinito, e não periódico, porque a dízima periódica a gente sabe que pode ser convertida na forma de fração de inteiros, ok? Então o número é irracional quando ele é uma dízima não periódica, e dízima quer dizer decimal infinito. Então vamos escrever essa definição. Um número é irracional. Melhor, vamos escrever assim. Um número irracional é uma dízima. Aí dízima aqui sabemos que quer dizer um decimal infinito, certo? Só que aí é uma dízima do tipo não periódica. Ou seja, não tem aquela parte que se repete como aconteceu com as dízimas periódicas. Então é uma dízima não periódica. Aí por ser uma dízima não periódica, a gente não consegue escrever esses tipos de número na forma de fração de inteiros. Ok? Aí agora vamos definir o conjunto dos números irracionais. Aí, como eu disse, eu vou usar um I, tá? Com a barrinha mais fina do lado esquerdo. Aí esse I vai representar o conjunto dos números irracionais, que eu vou descrever por uma propriedade. Eu vou dizer que ele é formado por todo x, tal que x é igual a uma dízima. X é igual a uma dízima não periódica. Então, todo decimal infinito que não seja periódico, certo? Ele vai ser denominado de número irracional. Aí vamos fazer algumas notações relativas a esse conjunto, como a gente fez para os inteiros e para os racionais, quando você quer mencionar os que são positivos e os que são negativos. Um detalhe desse conjunto, que não aconteceu nos anteriores, é que ele não tem o zero, ok? Zero aparecia nos naturais, nos inteiros e nos racionais. Porém aqui, tá certo? Como o zero ele pode ser escrito como fração de inteiro, o zero não vai aparecer nesse conjunto. Então, colocando essa observação aqui, zero, ele não pertence ao conjunto dos números irracionais, ok? Aí isso quer dizer que
que no caso, como 0 é um número racional, tá certo? Ele fica fora desse conjunto. Na verdade, não há interseção entre o conjunto dos números irracionais e o conjunto dos números racionais. Não tem elemento comum, eles são conjuntos disjuntos. Aí, como eu disse, vamos separar algumas notações aqui. Por exemplo, a notação que a gente está usando, isso aqui vai indicar o conjunto dos números irracionais. Então, conjunto dos números irracionais. Agora, dentro dele, há números que são irracionais positivos e números que são irracionais negativos. Aí, nesse caso aqui, a gente pode utilizar a seguinte notação para representar os positivos, né? Colocar aquele mais ali. Agora, entenda que anteriormente, tanto nos inteiros quanto nos racionais, quando eu colocava aquele mais, incluía o 0. Aí, para tirar o 0, eu colocava um asterisco. Só que nesse caso, como o 0 não faz parte dos irracionais, não há necessidade nenhuma de colocar um asterisco. Então, aqui eu posso dizer que é o conjunto dos números. Eu posso dizer que é o conjunto dos números irracionais positivos. Ok? Deixa eu pôr na linha de baixo. Então, aqui eu vou ler conjunto dos números irracionais positivos. E, por fim, se eu pegar a notação que representa o conjunto dos números irracionais e colocar um sinal de menos, aqui a gente vai interpretar como sendo o conjunto dos números. O conjunto dos números irracionais negativos. Já que não tem o 0, eu posso dizer que são negativos, certo? Bom, basicamente são essas as notações. Agora eu vou exibir alguns exemplos de números irracionais, tá certo? Os números irracionais mais conhecidos são as raízes não exatas, certo? Seja ela quadrada, cúbica, quarta, se não for uma raiz exata, ok, vai se tratar de um número irracional. Então vamos ver alguns exemplos aqui. Por exemplo, a letra A, você tem a raiz quadrada de 2, ok? A raiz quadrada de 2 é um exemplo de um número irracional. Aí está ali as decimais que fazem parte, né? Uma certa quantidade. Ali está exibido 8 decimais à direita da vírgula. E aqui a reticência para dizer que tem infinitas decimais. Aí o detalhe dos números irracionais é que são dízimas, isto é, decimais infinitos, porém não vai acontecer como aconteceu nos racionais, de começar a repetir o mesmo algarismo indeterminadamente, certo? Aí nesse caso aqui é tudo bem caótico, ok? Há métodos de você achar as próximas decimais, tá certo? Existe um algoritmo para extrair raiz quadrada que ele me dá as decimais, mas aí a gente isso nunca vai acabar, esse procedimento, e a gente não encontra uma repetição. O mesmo ocorre com a raiz quadrada de 3, a raiz quadrada de 5, certo? Qualquer raiz não exata, seja ela quadrada ou não, seja cúbica, quarta, se for não exata, vai ser um número irracional, ok? Agora eu gostaria de dar uma sugestão quanto a essas 3 raízes quadradas. Eu sugiro que tenha de memória o valor aproximado dela, pelo menos com 2 casas decimais. Há determinados problemas que você precisa usar essa aproximação e, na maioria das vezes, no enunciado não é fornecido esse valor. Então, por exemplo, é bom saber que a raiz quadrada de 2 com 2 casas decimais é 1,41.
aproximadamente 1,41, a raiz quadrada de 3, 1,73 e a raiz quadrada de 5, 2,23, ok? Eu estou chamando a atenção para essas três, pois são as que mais aparecem, ok? Mas aí, como eu disse, a raiz pode ser de outro tipo. Ali a gente tem a raiz cúbica de 4, né? Cuja aproximação seria aquela ali, também é um número irracional. Aí, fora as raízes não exatas, há alguns irracionais que são famosos. Por exemplo, o π é um deles, certo? Que a gente representa pela letra grega π, que é esse número aqui. Esse número ele é obtido quando você divide o comprimento de uma circunferência pelo seu diâmetro. Aí, no momento que você divide o comprimento de uma circunferência pelo diâmetro dela, e o detalhe é que não importa o tamanho da circunferência, seja ela pequena ou grande, certo? Mas quando você divide o comprimento dela pelo diâmetro, dá sempre esse número, ok? Aí, como sempre dá uma constante, a gente diz que o comprimento de uma circunferência ele é diretamente proporcional ao diâmetro dela. E aí, esse número, que é uma constante, é representado pela letra grega π, ok? Então, você tem aí o π com algumas casas decimais e ele é um número irracional, ok? E também sugiro saber o valor dele de cor, com pelo menos duas casas decimais, né? Que é a famosa aproximação 3,14, ok? Outro número irracional bastante famoso é esse que é representado pela letra E, chamado número de Euler, ok? Que se escreve Euler e se pronuncia Euler. O número de Euler, ele é muito utilizado quando a gente estuda logaritmo, né? Existe um logaritmo lá especial que tem como base esse número. Ele também vai aparecer no cálculo de limite de alguma função, certo? Ele, na verdade, ele é o resultado de um limite, ok? Que não vem ao caso mencionar aqui, mas eis aqui uma aproximação do número de Euler, e que eu também sugiro que você saiba a aproximação com duas casas decimais, no caso ali 2,71. Ok? Então está dito ali, ó, que ele é o número de Euler, a gente escreve Euler, mas se pronuncia Euler. E outro que também é bastante famoso é o φ, né? O φ é o resultado de 1 somado com a raiz quadrada de 5 dividido por 2, que é também um número irracional, bastante famoso, conhecido como razão áurea. Que em aulas posteriores, né, a gente pode explicar o que é isso aqui, a razão áurea, tá? Mas é o nome que se dá àquele quociente ali, a divisão de 1 mais raiz de 5 por 2. E aí, se você executa a divisão aproximando a raiz quadrada de 5, aí você vai obter esse número aqui embaixo, certo? Com algumas casas decimais. Também um número que é irracional, isto é, ele tem infinitas casas decimais e não tem um período. Existem alguns irracionais que você pode até criar, tá certo? Imagina um assim, exemplo H, suponha que a parte inteira seja 0, e aí à direita da vírgula eu vou colocar os números naturais, 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13 e assim por diante. Aí, como existem infinitos números naturais e não vai ter repetição porque todos são distintos, esse número que eu acabei de construir, ele é um número irracional, isto é, ele tem infinitas casas decimais e não há um período, certo? Porque está sempre crescendo aqui, ok? Um outro exemplo, a letra I, eu poderia imaginar um número assim. Imagina o número 0, aí digamos que aqui eu tenha o 1, aí depois 01, depois 001, depois 001, 0001 e assim por diante.
Aí a gente nota que pelo padrão das decimais não vai haver repetição, né? Porque a quantidade de zeros ali entre os uns vai sempre aumentando quando eu avanço para a direita. Então esse é um tipo de número que tem infinitas casas decimais, isto é, uma dízima, mas não é periódica, certo? Portanto, é um exemplo de um número irracional, ok? Agora eu gostaria de escrever algumas observações quanto a esses números irracionais. Quando a gente estudou os racionais, a gente viu que ele era um conjunto fechado com respeito às 4 operações básicas, que são adição, subtração, multiplicação e divisão. Isto é, quando você executa uma dessas 4 operações com 2 números racionais, a resposta é sempre um número racional. Aí por isso que a gente diz que o conjunto dos números racionais é um conjunto fechado quanto a essas operações. Já com os irracionais, isso não acontece. Ele não é um conjunto fechado com respeito a essas 4 operações. Isto é, nem sempre quando eu somo 2 irracionais, a resposta é um número irracional, certo? Você pode somar 2 irracionais e a resposta pode dar um número racional. Então vamos começar escrevendo essa observação, dizendo o seguinte, que o conjunto dos números, irracionais não é fechado, ele não é fechado com relação às operações de adição, subtração, multiplicação e divisão. Então, com respeito a essas 4 operações, o conjunto dos números irracionais, ele não vai ser fechado, certo? Ou seja, você pode fazer qualquer uma dessas operações com 2 irracionais e pode acontecer de dar o número racional, ok? Então, vamos escrever isso com mais detalhes. Vamos supor que A e B sejam números irracionais. Então, A e B são números irracionais. E aí o que eu acabei de dizer foi o seguinte, que se a gente olhar para a soma, né? Vamos supor que eu olhe para a adição entre A e B, ok? Aí se A e B forem números irracionais, você pega ali A mais B, a resposta pode ser racional ou irracional. Então eu vou botar assim, que é igual a um racional ou um número irracional. Isso vai depender dos valores envolvidos. Por exemplo, você pode pegar o número raiz quadrada. Vamos pegar, por exemplo, 2, o número 2 mais a raiz quadrada de 3. Aí, se a gente somar com 2 menos a raiz quadrada de 3, isso aqui são 2 números irracionais, esses que estão entre parênteses, certo? Só que quando eu somar esses 2 números, o que é que vai acontecer? O raiz quadrada de 3 vai cancelar com menos raiz quadrada de 3, e 2 mais 2 vai dar 4. Isto é, eu tenho uma soma de 2 irracionais dando racional, certo? Porém, eu posso ter também 2 irracionais sendo somados e dando racional. Por exemplo, se você pegar a raiz quadrada de 2, que é irracional,
e somar com a raiz quadrada de 3, que também é irracional, isso aqui vai resultar num número que é irracional e que vai ser representado assim mesmo, certo? A não ser que eu passe para a forma da expansão decimal, ok? Então, o primeiro exemplo aqui, eu tenho dois irracionais sendo somados, dando racional, e no exemplo de baixo eu tenho dois irracionais que somando dá irracional, certo? Então, não é fechado quanto à operação de adição. Como também não vai ser, certo? Se eu pegar a subtração, se você pega A e B racionais e olha, irracionais, melhor dizendo, e olha para a subtração deles, a subtração deles pode dar como resultado um número racional ou pode dar irracional, vai depender dos números envolvidos, ok? O mesmo vai acontecer com a multiplicação e com a divisão. Vamos pegar exemplos da subtração. Vamos supor que eu tenha o número 2 mais a raiz quadrada de 5 e imagine que eu subtraia dele a raiz quadrada de 5. Aí, nesse caso, eu tenho uma diferença entre dois irracionais. Só que essa resposta aqui vai dar 2, que é um número o quê? Racional. Mas eu posso pegar um exemplo que dá irracional. Por exemplo, você pega a raiz quadrada de 7, que é irracional por se tratar de uma raiz quadrada não exata, e desse valor, digamos, você subtrai a raiz quadrada de 3, que também é irracional. Ok? É claro que tem que parar ali, certo? Pois só se subtrai ou se soma radicais semelhantes. Isso já é a própria resposta, que é um número irracional, ok? Então também não é fechado com respeito à subtração. E se você pega a multiplicação, imagine que eu olhe agora para A vezes B, a gente está supondo que A e B são irracionais, então isso aqui, dependendo dos valores de A e de B, pode resultar num número racional ou irracional também. Então, nesse caso aqui, né, a gente poderia ilustrar com o seguinte exemplo. Imagina que eu pegue a raiz quadrada de 2, que é irracional, e multiplique pela raiz quadrada de 8, que também é irracional, por se tratar de uma raiz quadrada não exata. Aí, quando a gente multiplica isso, a gente encontra a raiz quadrada de 16, que é 4. E 4 é o quê? É um número racional, certo? Então, eis aí um exemplo que a multiplicação de dois irracionais dá racional. Mas eu poderia ter pego também o seguinte, raiz quadrada de 2 e multiplicado pela raiz quadrada de 3. Ora, eu tenho um produto de dois irracionais e observe que vai dar raiz quadrada de 6. Como a raiz quadrada de 6 não é exata, então isso é um número irracional, ok? Então, nesse caso aqui, eu tenho uma multiplicação de dois irracionais dando um número irracional. Isso mostra que ele não é fechado com respeito à multiplicação também. E com respeito à divisão, é claro que aqui está excluída a divisão por zero, mas como os números que eu estou usando são irracionais, eu não preciso mencionar isso, ok? Porque zero é um número racional. Então, se você divide o A pelo B, ok? Se você divide o A pelo B, isso pode dar racional ou irracional. Aí, como exemplo, a gente pode citar o quê? Um exemplo que dê racional. Vamos pegar 3 raiz quadrada de 2 e dividir isso por raiz quadrada de 2. Aí, se você divide 3 raiz quadrada de 2 por raiz quadrada de 2, isso resulta em 3, ok? Que é racional. Agora, eu posso pegar, por exemplo, a raiz quadrada de 8, que é irracional, e dividir pela raiz quadrada de 2, que também é irracional.
Só que quando eu divido a raiz quadrada de 8 por raiz quadrada de 2, dá a raiz quadrada de 4. Não, esse exemplo aqui vai dar racional de novo, né? Deixa eu mudar uma dessas raízes. Por exemplo, vamos supor que eu pegue a raiz quadrada de 8 dividida pela raiz quadrada de 5. Aí, no caso, a raiz quadrada de 8 dividido pela raiz quadrada de 5 dá a raiz quadrada de 1,6, que não é uma raiz quadrada exata, certo? Seria exato se fosse o 16 ou então 0,16, né? Se fosse 0,16, a raiz quadrada dele é racional. Mas aí a de 1,6 não é, ok? Portanto, eu tenho uma divisão de dois irracionais dando um número irracional, ok? Agora, tem um caso em que você pode misturar, certo? Você pode pegar um número racional e fazer uma operação dessa com um número irracional. Aí no que vai resultar, certo? Então, se eu pegar, suponho agora que A é racional, suponho que A é racional, eu vou supor que é um racional não nulo, isto é, diferente de zero, ok? Depois a gente vê o que é que acontece quando o racional é zero. E eu vou supor que B é um número irracional. Aí, nesse caso, o zero não aparece, ok? Então, em qualquer operação daquela, vai dar irracional. Então, se eu misturo um racional não nulo com um número irracional, vai resultar no número irracional. Ou seja, se a gente fizer a diferença, se a gente fizer o produto e se fizer a divisão de um pelo outro, tá certo? Nesse caso aqui a divisão pode ser o contrário também, já que o racional não é zero. Então isso tudo resulta em números irracionais, tá? Então são números irracionais. Agora, no caso em que o racional ele é zero, aí o que é que vai acontecer? Vai acontecer que existem dois casos que dá racional. Por exemplo, quando você multiplica o racional zero por qualquer irracional, aí no caso B sendo irracional, que é o que eu supus aqui, 0 vezes B dá zero. Aí não resultou no número irracional, e sim no número racional. Ou então, se eu pegar o zero e dividir por B, que é irracional, como eu estou supondo aqui, certo? 0 dividido por B, que é irracional, vai dar zero. Então, essas são as exceções em que eu misturo e dá racional, certo? É se o racional envolvido ele for o zero, tá certo? Tirando esses dois casos, se o racional é não nulo, quando eu misturo com o irracional com essas quatro operações, vai dar sempre irracional, ok?